Modelos atômicos. Modelo atômico da Escola Filosófica da Grécia. Voltamos no tempo, para a Escola Filosófica Atomista da Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, onde temos Leucipo e Demócrito, que acreditavam que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores, até chegar à menor unidade possível, na qual não podia mais se dividir. Portanto, essa menor unidade da matéria foi denominada de átomo, que vem do grego e significa aquilo que não pode ser cortado, aquilo que é indivisível. Modelo atômico de Dalton. Avancemos no tempo, cerca de 24 séculos, para o ano de 1808, onde o inglês John Dalton propõe a sua própria teoria atômica, seguindo um modelo científico na qual podemos destacar as principais características. A matéria é constituída de pequenas partículas indivisíveis denominadas átomos, que não podem ser criados nem destruídos. Átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as suas qualidades e diferentes de átomos de outro elemento. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. No entanto, o modelo de Dalton estava incompleto. Diversos experimentos e pesquisas foram então realizados em busca de um modelo que explicasse os fenômenos elétricos e comprovasse a existência de partículas eletricamente carregadas como constituintes da matéria. Modelo atômico de Thomson. Em 1857, o físico e inventor alemão Henrik Geissler construiu um instrumento utilizado para estudar descargas elétricas em gases. Ao conectar o instrumento a um gerador de energia elétrica, um dos eletrodos adquiria carga negativa, chamado de cátodo, e o outro carga positiva, chamado de anodo. Ocorria então uma descarga elétrica no gás, contida no interior do tubo, surgindo a luminosidade, cuja cor dependia do gás utilizado. Com base nos tubos produzidos por Geissler, o físico inglês William Crookes construiu ampolas para descargas elétricas com gases a pressão ainda menores e com um anodo perpendicular ao cátodo. Crookes verificou que, quando aplicada uma alta tensão nessas ampolas, a luminosidade aparecia apenas na parede em frente ao polo negativo, que havia sido recoberta por uma substância fluorescente. Esses raios que se originavam no cátodo e seguiam em direção ao anodo foram chamados de raios catódicos. O físico inglês Joseph John Thomson, utilizando ampolas de Crookes adaptadas, observou algumas propriedades dos raios catódicos, chegando a algumas conclusões. Propagam-se em linha reta, pois projetam sombra quando incidem sobre um anteparo. Apresentam massa, pois movimentam as partes de uma hélice colocada no interior da ampola quando nela colidem. Apresentam carga elétrica negativa, pois são atraídos por uma placa com carga elétrica positiva e são repelidos por uma placa carregada negativamente. Apresentam a mesma natureza independente do tipo de material analisado, o que indica que são partículas fundamentais da matéria e estão presentes em qualquer material. Com base nos resultados obtidos em seus estudos, Thomson propôs em 1904 um novo modelo para o átomo. Segundo esse modelo, o átomo seria uma pequena esfera positiva, na qual estariam englobadas minúsculas partículas de carga negativa, uniformemente distribuídas, como num pudim de passas. Essas minúsculas partículas carregadas com carga negativa foram posteriormente chamadas de elétrons. Dessa forma, os raios catódicos seriam, na verdade, um fluxo de partículas menores que o átomo, os elétrons. Modelo atômico de Rutherford. No final do século XIX, cientistas tinham à disposição novas ferramentas de trabalho, as chamadas emissões radioativas. Em 1898, Rutherford realizou um experimento para determinar algumas características dessas emissões. Utilizando um material que emitia espontaneamente essas radiações, fez que um feixe passasse por 2 placas carregadas com cargas opostas e atingisse um anteparo fluorescente. O material foi envolto por um bloco de chumbo com apenas uma pequena abertura para direcionar a liberação dessas emissões. Rutherford observou 2 tipos de emissões.
uma em que as radiações desviavam pouco em direção à placa negativa e que, portanto, deveriam possuir carga positiva e maior massa, as quais ele chamou de partículas alfa. E a outra na qual as radiações desviavam bastante em direção à placa positiva e que, portanto, deveriam possuir carga negativa e menor massa, as quais ele chamou de partículas beta. Em 1900, o químico e físico francês Paul Villard, ao repetir o experimento de Rutherford, observou que existia uma terceira emissão, composta de radiações que não tinham sua trajetória desviada e atravessavam a placa, as quais ele chamou de radiação gama. Com base nesses experimentos, dois alunos de doutorado de Rutherford, Hans Geiger e Ernest Marsden, desenvolveram um método de contagem das partículas alfa. Em 1909, Rutherford pediu aos seus alunos que empregassem esse método experimental para tentar comprovar o modelo de Thomson para a constituição da matéria. Para isso, eles bombardearam com partículas alfa uma finíssima lâmina de ouro e contaram a quantidade de emissões que atravessaram o material. Após várias repetições desse experimento, Rutherford convenceu-se de que o modelo de átomo proposto por Thomson era incompatível com esses resultados. Em 1911, Rutherford propôs um novo modelo para o átomo, em que haveria uma distribuição desigual de cargas elétricas, ou seja, uma região com densidades de cargas positivas muito elevada, o que impediria a passagem de algumas das partículas alfa, e uma segunda região de cargas elétricas negativas, por onde passariam praticamente todas as partículas alfa. Assim, a matéria seria formada por átomos cuja distribuição de massa ocorreria de forma desigual. Haveria uma região pequena, densa e dotada de carga positiva, que concentraria praticamente toda a massa do átomo, posteriormente denominada núcleo. O restante do átomo seria quase desprovido de massa, representando um imenso vazio de matéria onde se movimentariam partículas de carga elétrica negativa, os elétrons. Essa parte foi denominada de eletrosfera. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Rutherford acreditava que os prótons sozinhos não poderiam produzir uma densidade tão alta para o núcleo. Além disso, era impossível explicar a estabilidade de um núcleo repleto de partículas com cargas positivas que não se repeliam. Rutherford trabalhou incessantemente na tentativa de detectar essas partículas, mas em vão. Somente em 1932, o físico inglês James Chadwick determinou a presença dos nêutrons no núcleo do átomo, que então foram incorporados ao modelo de Rutherford. É importante ressaltar que o modelo atômico não é uma descoberta, já que se trata de uma hipótese científica que procura explicar e prever o comportamento da matéria. A natureza elétrica do átomo. Portanto, ao próton e ao elétron associou-se uma propriedade denominada carga elétrica, e convencionou-se estabelecer que a carga elétrica associada ao próton é positiva, enquanto a carga elétrica associada ao elétron é negativa, sendo inerente a estas, não podendo ser retirada delas ou nelas colocadas. O equilíbrio entre o número total de prótons no núcleo e o número total de elétrons na eletrosfera é que torna o átomo eletricamente neutro. Quando esse equilíbrio é rompido, temos as seguintes situações. Quando o átomo perde elétrons, ele se transforma em íon positivo. Quando o átomo ganha elétrons, ele se transforma em íon negativo. A eletrização de um corpo ocorre quando se produz um desequilíbrio entre o número total de prótons e o número total de elétrons de seus átomos. Com excesso de elétrons, o corpo fica com carga negativa. Com falta de elétrons, o corpo fica com carga positiva.